Hein? Bom, então a nossa primeira apresentação que a gente viu lá foi da noção intuitiva de limite de uma função. A gente tinha visto esse problema de um controlador de velocidade. Tá? O que esse controlador fazia? Ele não vai permitir, claro, isso é o que um controlador faz, que a velocidade ultrapasse valores acima de limites previamente fixos. Por exemplo, eu posso querer que a minha velocidade não ultrapasse 80. Então, como é que ele vai fazer? Vamos imaginar que a minha velocidade esteja agora a 40, eu começo a acelerar. É claro que esse controlador é fictício, tá, pessoal? Só serve para a gente explicar a noção de limite aqui. Pode ser que exista um igual aí, mas eu desconheço. Vamos imaginar que agora eu estou a 40, ele permite que a cada instante de tempo eu acrescente a metade do que falta para 80. Então, ó, se a minha velocidade inicial é 40, então, no instante t igual a 0, ela é 40, no instante t igual a 1, de 40 para 80 falta 40, ele vai somar 20 e vai para 60. Tá certo? No instante t igual a 2, com a velocidade é 60 e falta 20 para chegar a 80, ele pega esses 20 e divide por 2, dá 10 e vai para 70. De 70 para 80 falta 10, metade de 10 é 5, ele vai para 75. De 75 para 80 falta 5, ele vai acrescentar 2,5, vai para 77,5. E assim sucessivamente. A pergunta é: quando é que essa velocidade vai ser igual a 80? Alguém pode responder? Nunca, professor. Nunca. Que maravilha! Todo mundo viu o vídeo! Claro que não vai ser nunca, né? Por que não vai ser nunca? Porque sempre vai faltar alguma coisa. E se eu acrescento metade do que falta, falta metade. E sempre vai faltar alguma coisa, portanto, a velocidade não será igual a 80 nunca. Mas uma outra pergunta: a velocidade vai estar sempre, a cada instante de tempo que passa, se aproximando mais e mais e mais e mais de 80? Sim. Claro, porque eu sempre estou acrescentando algo, sempre estou acrescentando algo. Então eu estou cada vez mais encostando em 80, mas eu nunca vou chegar a 80, tá certo? Então essa é perfeitamente a ideia de limite. Ou seja, a velocidade se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima, vai chegar um instante que vai faltar 0,0000000000001 km por hora. Mas ela não vai chegar a 80, ou seja, a velocidade está tendendo para 80. O limite dessa velocidade é 80. Então, todas as vezes que eu ouvir dizer aqui no cálculo que x tende a 2, x será igual a 2? Estou perguntando. Não. Não será. Mas o que eu entendo, qual é a noção que eu vou ter, a compreensão que eu vou ter disso, é que x está se aproximando mais e mais e mais e mais e mais sempre de 2. Embora não seja nunca igual a 2. E é essa exatamente a noção de limite de uma variável. Ok? Entenderam a noção, a ideia de limite? Sim, professor. Maravilha. Pois não, alguém queria perguntar? Não, né? Acho que abriram o áudio ao mesmo tempo. Acho que foi isso. Bom, então, ó, vamos ver então agora a definição. Porque a definição
é uma maluquice, tá? Eu concordo, é uma maluquice. A gente não vai ficar, o nosso objetivo aqui nesse curso é um curso, pode até haver, né, e eu respeito muito, sempre eu digo isso. Eu não sou matemático, sou engenheiro. Mas eu só sei matemática porque teve matemáticos que me ensinaram matemática, tá certo? Então eu tenho um respeito profundo pelos matemáticos. Pode ser que haja matemáticos nessa turma e pode ser que haja físicos também. Mas o grosso deve ser da engenharia. Então eu tenho que voltar o curso para a engenharia. Então esse curso vai ser bastante prático, tá? Nós não vamos ficar cobrando em prova, por exemplo, prove que... Não vai ter isso, tá? Mas nós vamos fazer isso de vez em quando na aula. Por quê? Porque isso vai ajudar vocês a pensar melhor, tá bom? Então vamos ver aqui essa definição, porque ela vai trazer algumas coisas importantes agora. Ó, começa aqui. O número constante A chama-se o limite da grandeza variável x. Se para todo número positivo arbitrariamente pequeno, epsilon, é uma letra grega, tá? Se pode indicar um valor tal que todos os seus valores consequentes verifiquem a desigualdade módulo de x menos a menor que epsilon. Nesse caso, dizemos que x tende a A ou limite de x é igual a A. Bom, vamos traduzir esse bicho de 7 cabeças aí. Primeira coisa, eu estou dizendo que o limite de x é igual a A se existir esse número pequeno, epsilon, tal que, a partir de um certo ponto, todos os valores posteriores de x satisfazem essa desigualdade módulo de x menos a menor do que epsilon. Agora, vamos começar de trás para frente. Se epsilon for um número muito pequeno e o módulo de x menos a ainda for, apesar de epsilon ser muito pequeno, se o módulo de x menos a for ainda menor do que epsilon, vocês concordam que x está muito próximo de A? Sim. Sim. Maravilha. Então, Sim, professor. uma outra coisa muito importante para a gente dizer que o limite de uma variável é igual a A é que A tem que ser uma constante. Isso parece uma besteira, mas é muito importante, porque os limites têm que ser grandezas concretas e não abstratas, tá? Um exemplo de um número abstrato na matemática, uma grandeza, aliás, abstrata na matemática. Infinito. Infinito é concreto ou é abstrato? É abstrato. Por que é abstrato? Porque o infinito é um número tão grande quanto eu posso imaginar. Ou seja, o infinito não tem limite, como o próprio nome já está dizendo. Certo? Porque o infinito não é 10 a sexta, não é 10 a décima, não é 10 a 50. Por mais que eu suba esse valor, o infinito pode ser sempre maior do que esse número. Tá? Então, o infinito não é um número concreto, é um número abstrato. Mais à frente... Demorou, mas chegou. Oi? Foi alguém abrir o áudio por engano, eu acho. Então, todos os limites, é muito importante a gente saber disso. Eu vou poder calcular, vou obter uma resposta, mas aquele limite só vai existir se tiver dado um número constante.
Tá bem? Boa noite, professor. Pois não. É porque eu estava demorando de acessar a sala de aula porque estava tendo conflito. Me disseram que você estava com. Eu tentei te ajudar, esperei você entrar ali, mas acabou que eu só podia te ajudar se você tentasse entrar e a mensagem aparecesse aqui para mim, que aí eu ia liberar, mas não apareceu, aí eu tive que começar a aula. E uma Mas outra... tá tranquilo. Não, tranquilo. A gente já está no primeiro slide. Uma outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, que aí está dito isso, que se verifica, inclusive, no exemplo da velocidade. Se eu fixar um valor de epsilon, tem que existir um valor da velocidade a partir do qual o módulo da velocidade menos esse limite tem que ser menor do que epsilon. E à medida que o tempo passa, a distância de v velocidade para 80 não está diminuindo sempre? Sim. Pronto. Então, isso significa que existe um valor da velocidade, qualquer que seja epsilon, existe um valor da velocidade a partir do qual o módulo de v menos 80 é menor do que epsilon. Então, por isso que eu digo que a velocidade tende para 80 no exemplo do slide anterior. Tudo bem? E agora nós vamos ver a definição de limite de uma função agora, tá? Então, a função y igual a f de x tende para o limite L, como está aqui neste gráfico. Aqui neste gráfico, x tende a A e f de x tende a L. À medida que eu vou aproximando x de A, f de x vai se aproximando de L, tá? Então, a função y igual a f de x tende para o limite L quando x tende a A, se para cada número positivo delta, por pequeno que seja, se pode indicar um número positivo epsilon, tal que, para todos os valores de x diferentes de A e que verificam a desigualdade x menos A menor que epsilon, a desigualdade módulo de f de x menos L menor do que delta é satisfeita. Então aqui o que interessa aqui, para a gente não ficar tentando decorar, que não é esse o nosso objetivo, né? Aqui o que está escrito é rigorosamente isso. Se quando eu aproximo x de A, f se aproxima de L, então eu digo que o limite quando x tende a A de f de x é igual a L. Tá bom? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Aqui tem um exemplo demonstrando que quando x tende a 1, 3x mais 5 tende a 8. Mas eu vou pular. Tá bom? Visto que a gente não vai cobrar isso, senão a gente vai demorar muito tempo nessa aula aqui. Então, pessoal, essa primeira aula discutiu apenas a noção intuitiva de limite. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não. Não, professor. Então vamos adiante, tá? Então aqui, pessoal, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, essa aqui está muito na frente. Propriedades dos limites das funções em geral. Vocês vão ver que as propriedades, nós vamos passar razoavelmente rápido por elas, porque todas elas são propriedades bastante lógicas, tá? Não tem nenhuma propriedade esquisita, um resultado que eu não esperava. Não. Todas
as propriedades são bastante lógicas, bastante esperadas, tá bom? Então vamos lá. A primeira propriedade é o limite de uma constante. Ele me diz que se C é uma constante real e f de x é igual a C para qualquer que seja x pertencente a R, então o limite quando x tende a de f é o limite quando x tende a de C, que é igual ao próprio C, qualquer que seja A pertencente a R. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo que eu posso entender pelo gráfico. Ó. F de x igual a C. Se eu entro aqui, limite quando x tende a de C, é C. Limite quando x tende a B de C, é C. Limite quando x tende a menos 5 de C, é C também. Certo? Então, o que está escrito aqui, o limite de uma constante é igual a essa constante quando x tende a qualquer A pertencente ao domínio, como o domínio dessa função é R, então o limite da função é igual a essa função em qualquer ponto. Tá? Tudo bem? Segunda propriedade, produto de uma constante por função. Se C é uma constante real e o limite quando x tende a de f é L, então o limite quando x tende a de C vezes f é C vezes o limite de f, que é L. Certo? Portanto, é C vezes L. Então, um exemplo aqui. Por evidência, a gente sabe que o limite quando x tende a 3 de x é igual a 3, porque aqui já está escrito ó, que x tende a 3. Então, o limite de x quando x tende a 3 é 3. Então, o limite quando x tende a 3 de 2x é 2 vezes 3, que é 6. Certo? Soma de funções. Sejam f e g duas funções tais que limite de f é igual a L e limite de g é igual a m. Então, o limite de f mais g é L mais m. Tá? Então, o limite, a gente viu que o limite de 5 quando x tende a 3, a gente viu aqui em cima. Certo? É igual a 5. E o limite quando x tende a 3 de 2x, a gente viu aqui que é 6. Então, o limite de 2x mais 5 é 6 mais 5, que é igual a 11. Certo? Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Multiplicação de funções. Sejam duas funções f e g, tais que o limite de f é igual a L, o limite de g é igual a m, então o limite de f multiplicado por g é L vezes m. Então, admita que o limite quando x tende a π sobre 2 do seno de x é igual a 1. Então, o limite, quando x tende a π sobre 2 de x vezes seno de x, é o limite de x, que é π sobre 2, vezes o limite do seno, que é 1, π sobre 2 vezes 1, π sobre 2. Professor, uma dúvida. Pois não. Pode falar. Só uma dúvida. Tipo, pode falar. Essas propriedades elas só se aplicam quando o limite é igual, né? Tipo, quando o x tende a tem que ser igual nos dois, né? Claro. E quando for diferente, tem algum caso especial? Não. Nem dá para aplicar nada. Porque vai ser sempre igual, Pronto. claro. Tem que ser no mesmo ponto. Bem observado. Pronto.
Então, divisão entre funções. Aqui eu vou ter um parênteses. Sejam f e g duas funções como na propriedade anterior. Como é na propriedade anterior? Que o limite de f é igual a L e que o limite de g é igual a M. Tá? Então, se M for diferente de zero, o limite, quando x tende a de f sobre g, é igual a L sobre M. Observe que aqui eu só posso usar essa propriedade se o limite do denominador for diferente de zero. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Limite quando x tende a π sobre 2 de seno de x sobre x. Ora, a gente já viu que o limite quando x tende a π sobre 2 de seno é igual a 1. E o limite de x quando x tende a π sobre 2 é π sobre 2. Então, 1 dividido por π sobre 2, 2. Oh, meu Deus. Então, vai ser igual a 2 sobre π. Elevação à potência real, seja a função f tal que o limite de f é igual a L e o número real n. Então, o limite quando x tende a de f elevado a n é L elevado a n. Então, limite quando x tende a π sobre 2 do seno de x elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. E a última propriedade, raiz enésima, nas mesmas condições da propriedade anterior, ou seja, se o limite de f é igual a L, o limite quando x tende a A da raiz enésima de f é a raiz enésima de L. Então, exemplo, limite quando x tende a 3 da raiz quadrada de x é a raiz de 3. Tá? Então, pessoal, todas as propriedades trazem resultados extremamente lógicos, tá? Nenhuma delas traz um resultado estapafúrdio, que eu ia dizer, caramba, de onde ele tirou isso? Não. Todas as propriedades trazem resultados esperados. Eu já esperava esses resultados. Tá bom? Então é com essas propriedades que a gente vai começar a calcular limites bem simples. E depois a gente vai entrar em uns limites um pouquinho mais complicados. Tá certo? Então vamos ver primeiro esse teorema aqui, que é o teorema que me permite calcular os limites da função polinomial. Então, seja y igual a p índice n de x, olha o nosso trato, hein? Eu estou passando rápido aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, só abre o áudio e pergunta, e para a aula, tá? Estou passando rápido primeiro porque isso aqui, essas aulas já estavam gravadas lá, eu reconheço que alguns de vocês já viram a aula, tá certo? Mas a gente pode interromper, sem nenhum problema. Então, seja y igual a Pn de x, um polinômio do grau n. Então, é uma função polinomial do grau n. Então, o teorema me diz que o limite quando x tende a A de Pn de x é Pn de A. Simples assim. O que é Pn de A? Quem sabe?
Ninguém sabe não, é? Pn de A é o valor numérico de Pn de x quando x é igual a A. Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Sim, estamos. Professor, estou ouvindo. E vocês, Sim, não, professor. vocês não sabiam que Pn de A é o valor numérico de Pn de x quando x é igual a A? Não. E o que é o valor Não, numérico? professor. Agora eu sei. E o que é o valor numérico de Pn de x quando x é igual a A? Por exemplo, suponha que P3, exemplo, tá? Suponha que P3 de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Quanto é P3 de 1? Todo mundo concorda que é 4? 4. Todo mundo concorda que é 4? Ou seja, eu peguei esse Isso. 1, peguei esse 1 e joguei aqui no lugar de x. Ó. Isso é o valor numérico do polinômio quando x é igual a 1. Certo? Então, P3 de 1 é o valor numérico do polinômio quando x é igual a 1. Tá bom? Muito bem. Então, não vamos demonstrar, mas se alguém quiser, vai usar a primeira, a segunda, a terceira e a sexta propriedades para demonstrar esse teorema. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos muito simples. Tá certo? A porca não vai torcer o rabo desta vez, mas na próxima aula, sim. Na próxima que vem aqui adiante, tá? Então, como é que eu determino o limite quando x tende a 2? Usando esse teorema que eu falei, quanto é o limite quando x tende a 2 de 3x2 menos 5x mais 2? Quem quer se aventurar? 4. 4, muito bem. Então aí, ó, é f de 2, certo? Usando o mesmo teorema e a quinta propriedade, que é aquela do quociente, quanto vale o segundo limite aí? Quatro sétimos. Maravilha! Isso aí, pô. Certo? O terceiro aqui, de forma semelhante, certo? Vale 4. Primeiro eu calculo dentro do parênteses, depois eu levo ao quadrado para usar a sexta propriedade. E o último vou usar a sétima propriedade, calculo o que está dentro e depois extraio a raiz cúbica. Ok? Alguma dúvida sobre esses 4? Não, professor. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Eu acho que vocês sabem qual é. Não cai nenhuma dessas 4 questões desse tipo na prova. Obrigada pela ilusão. Não, mas em compensação, a gente já, até o fim dessa aula, vai ver que o tipo de limite que cai também não tem mistério. E a gente só vai sair daqui hoje entendendo isso. Tá legal? Então já foi essa segunda também. Vamos aqui para a terceira, que é o significado da indeterminação. O que é uma indeterminação? Certo? A gente calculou na aula, né, há instantes atrás, um limite desse tipo aí, né? Limite quando x tende a 1, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 no numerador,
x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 no denominador. Usando a quinta propriedade, eu resolvo o limite do numerador usando o teorema, descubro que dá 4. Resolvo o limite do denominador usando o teorema, descubro que dá 5. E uso a quinta propriedade para dizer que, como o limite do denominador é diferente de zero, então esse limite dá 4/5. Beleza? Tranquilo, a gente acabou de ver isso agora. Agora, neste limite que aí está, vamos ver para quanto tende o numerador. 4 com 2, 6 menos 6, 0. 4 e 2, 6, ou seja, 4 aqui. 4. Menos 2. Com 2, 6. Menos 6, 0. Então aqui, se eu tentar usar a P5, eu não consigo. Porque além do limite do denominador dar 0, o numerador também dá 0. Aí eu aprendi que eu não posso ter divisão por 0 em R. Tá? Mas o denominador é igual a 0 quando eu calculo o limite? Não. Não, não é 0. Ele está tendendo a 0. Portanto, ele é diferente de 0. Ele está se aproximando de 0. Tá? Tá. Só que aqui tem um complicador, que o limite do numerador também tende a 0. Então, eu tiro uma conclusão disso aqui, que nestas condições, a aplicação conjunta do teorema que a gente viu, que era limite de Pn de x quando x tende a A igual a Pn de A, junto com a quinta propriedade, não dá para aplicar. Porque depende da forma como numerador e denominador tende a 0. Certo? Então, para entender isso, a gente vai ver esses exemplos aqui de baixo. Eu posso estar com alguma coisa deste tipo. Observe que tanto o numerador como o denominador tende a 0. Só que tende a 0 de tal forma que o denominador é 3 vezes maior do que o numerador. Então o limite dá 1/3. Por outro lado, nesse outro exemplo aqui, o numerador tende a 0 e ele é 4 vezes maior do que o denominador. Esse limite pode dar 4. Já nesse outro aqui, pode dar 2/5. Então, saber que o numerador tende a 0 e o denominador também não me ajudou. Concordam? Que eu posso ter vários e infinitos resultados possíveis? Concordam comigo? Positivo. Então, Sim, professor. isso é uma indeterminação. Justamente isso é uma indeterminação. Eu vou tentar calcular este limite aqui. Eu vou tentar calcular este limite aqui. E não vou conseguir, porque eu tenho numerador tendendo a 0 e denominador também. E nessas condições eu posso ter múltiplos resultados. Então, no segmento desta aula de hoje, nós vamos aprender a levantar essa indeterminação, a desmascarar essa indeterminação, de tal forma a resolver e obter uma resposta para esse limite aqui. Tá? Então, ao longo do nosso curso, nós vamos ver 7 indeterminações. Mas esta, 0 sobre 0, é a primeira que a gente está sendo apresentado. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam qual é o significado, qual é o sentido da palavra indeterminação? Sim.
a pessoa que está dizendo sim vai ganhar 1,5 ponto na prova, porque está interagindo com o professor. Eu descobri que vocês estão com medo de falar comigo. Ô, professor, eu acho que a gente está um pouco perdido, na verdade. Então não é fala, medo, cara. Deixa eu ver algumas pessoas é um assunto novo. É um assunto novo, entendeu? Que ninguém nunca, às vezes, não viu o assunto ainda e não conseguiu estudar o assunto, está um pouco perdido, que é o meu caso, entendeu? Então pronto, então você vai O meu caso também, professor, não peguei a primeira aula ainda também. Então vai lá correndo Então, quando acabar essa aula. Então, não é medo, é só não saber o que fazer. Então você vai correndo. É daqui direto pro YouTube, professor, para assistir vários vídeos, então, que eu tô completamente perdido. Primeiro você vai no Google Sala de Aula. Professor, Oi? E várias pessoas caindo na gargalhada aí. Opa aí, que maravilha. Meu xará ali também tá morrendo da risada, tá no celular. Henrique Neves. o áudio seu, professor, parece que está cortando. O que você está falando está parando. Vamos falar mais devagar. Professor, estão ouvindo agora melhor? Para mim essa aula é um pouco mais tranquila, porque eu sou repetente, então para mim só é só uma revisão. Ah, entendi. Menino bom. Ah. Mas é ruim, era o que eu já queria estar no cálculo 2. Só não pode perder de novo, pô. É barril. Não vai perder. Não. Posso não? Vai perder, não. Por causa da pandemia. Não vale. Uhum. Pessoal, assim, ó. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, ó. Tem lá, dentre os tópicos que tem lá no Google Sala de Aula, tem um tópico chamado Introdução. Tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se ele está aberto. Está aberto. Vocês vão ver aí agora, ó. Professor, fala um tutorialzinho aí. Não vou fazer tutorial. Vou dizer o que vocês têm que fazer. Ó, aqui, ó. Vocês têm... Se eu fazer tutorial agora, a gente não acaba a aula, tá? É porque vocês não fizeram isso daqui, tá? Vocês têm que seguir isso aqui, pessoal. Ô, professor, é como o senhor falou. Pera, vamos é como o senhor falou, a gente só vai sair quando acabar, a gente sai daqui entendendo. Isso, vai entender de fato a aula. Mas então eu vou dormir aqui hoje, professor. Mas repare. Então vou ter que dormir aqui na aula hoje. Repare, se você vai subir uma escada, você sai do primeiro andar para chegar no segundo de escada, você tem condições de chegar no 5º degrau sem pisar no primeiro? Boa, professor. Extremamente inspirador. Não é para inspirador, é porque eu quero mostrar que vocês precisam percorrer esse caminho aqui, pô. Certo? Esses 5 primeiros conteúdos aqui, vocês não precisam olhar. Aqui é o planejamento das aulas, quando precisar, olha. Calendário acadêmico do campus, não precisa. Teste diagnóstico, tinha que ter feito já, para eu saber onde é que vocês estão patinando. Por isso que é importante vocês fazerem um teste diagnóstico, tá? Aqui tem 25 perguntas de múltipla escolha. Reserva um momento, com calma, e faz esse teste. Ah, por quê, professor? Porque eu preciso saber como vocês estão, pô. Vocês não precisam colocar nome no teste. Eu não vou saber quem foi que respondeu. Eu só vou receber o tratamento estatístico. Professor, só uma dúvida. Uma dúvida, professor. Tá ouvindo? Pode falar. Como eu falei com o senhor, para muitos aqui, é o primeiro contato com cálculo 1. Para muitos, eu não sei se é o caso de todos, mas com certeza para muitos é o primeiro contato. Então a gente não tem como, às vezes, nem responder o teste, porque a gente não sabe mesmo, então não conseguiu estudar. Você não entendeu. Esse teste aqui é assunto... São assuntos do ensino fundamental e do ensino médio, não é de cálculo. Esse teste aqui é para medir o que você sabe antes do cálculo. Entendi. Entendeu? Então, pessoal, ó... entendi. Achei que era assunto do cálculo. Que nada, não. Se eu que preciso de uma radiografia, para eu saber... Porque assim, ó...
Acreditem em mim, pessoal. Se vocês não confiarem em mim, nada feito. Tá? Ó, aqui, ó, livros, tá vendo aqui? Meu mouse tá em cima, tá vendo? Livros, pré-requisitos para ser aprovado em cálculo, o que o cálculo pode fazer por você, fatoração de binômios e divisão de polinômios. Esses 5 assuntos aqui... Professor. Oi. Deixa eu só fechar essa frase. Deixa eu só fechar a frase, senão eu vou me perder. Esses 5 vídeos aqui atrás disso, ó, vou clicar aqui, ó. Aqui tem um vídeo, tá vendo? Como fatorar binômios, do YouTube, certo? Pronto. Vocês vão abrir esses 5 aqui, vão assistir os 5. Ó, esse aqui é de 6 minutos. Esse aqui, deixa eu ver, binômios. Não, esse aqui é o de 6 minutos. Esse aqui é de 7 minutos. Esse aqui é de 2 minutos, certo? Então, em 20 minutos, você assistem os 5 vídeos. Ou 6, sei lá. 1, 2, 5. Os 5 vídeos, vocês assistem em 20 minutos, pô. Mas vocês precisam ver isso aí, pô, você saber. Ah, pô, então eu tenho que revisar aquele negócio lá que o cara falou, pô. Entendeu? Aqui está o segredo para você começar, certo? Vocês precisam fazer isso aqui. Todos. E responder o teste diagnóstico. Porque com o teste diagnóstico, vocês vão me ajudar a ajudar vocês. Tá? Mas tem que andar rápido para poder você ver. Pô, eu não estou bem, tá me faltando isso, isso e isso aqui. Aí você pode me pedir ajuda, pode pedir ajuda pro colega, entendeu? Você vai ver o que está ruim em você. É como um doente que vai fazer um check-up para saber o que está ruim nele, pô. Se ele não souber o que está ruim, ele não consegue botar o remédio. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Entendi, professor. Entendi. Professor, eu gostaria de falar uma coisa. Eu comecei a assistir o vídeo, só que assim, a música de fundo é muito boa, só que tá alta. E aí tá falando de noção, né? Noção de limite eu já tirei. Ah, o senhor tirou? Já tirei. O vídeo que tava com música alta e ruim, porque eu depois que alguém, acho que foi o César que reclamou, alguém reclamou, aí eu fui ouvir. Eu disse, rapaz, essa música não pode estar aqui. Eu nem sabia que era. Não sei como aquela música. Aí eu baixei, tirei o vídeo antigo e botei um vídeo novo com a música bem baixa. Não dá nem pronto, então. Então eu vou reolhar. Tá bom? Uhum. Ok. Combinado, Obrigada. pessoal? Vai lá e assiste esses. Ou então você pega um livro, estuda. O vídeo vai ser mais rápido, tá? Tem vídeo ali de 2 minutos, tá certo? Então vai lá, assiste um por um com calma, faz o teste diagnóstico, e aí depois você vai saber o que tá... Pô, esse assunto aqui eu preciso dar uma rememorada. Eu indico, inclusive, lá, naquele vídeo de livros, eu indico um livro que é show de bola. Você consegue recuperar os assuntos passados de uma forma muito rápida. Tá? Qual o livro, professor? Tá lá, assiste lá o vídeo, porque senão a gente não vai conseguir andar aqui. Ainda faltam 30 minutos e eu ainda tenho 2 aulas para passar aqui para vocês. E são mais importantes que essas 3 primeiras. Agora a gente vai começar a se apoderar do assunto para conseguir calcular os limites que vão cair na prova. Tá? Vamos lá, ó. César, desculpa não ter respondido, tá? Mas é porque é um vídeo de 2 minutos só. Se você for lá e assistir, você vai ver que é um livro bárbaro. Eu pensei que era só... Você já tinha editado só o livro, não sabia que era vídeo, não. Porque eu já tinha a maioria dos vídeos ali, já. Tá, mas esse de livros é 2 minutinhos só. Você vai ver que é
O livro é show de bola. Você tem condições de Professor, recuperar um assunto por página, cara. Ele é muito bom. Então é muito rápido. Vamos lá para a divisão de polinômios. Alguém ia fazer uma pergunta, parece? Não, né? Tá. Então, ó. professor, Oi, diga. essa parte aí que o senhor estava explicando sobre os vídeos. Sobre o Tarde. quê? Sobre o quê? Não estou ouvindo. Sobre esses vídeos, essas aulas de... Ih, rapaz, tá falhando o teu áudio. Repete de novo, por favor. Para entender do que o senhor falou, que tem assuntos do fundamental e do ensino médio. Tá? Sim. Onde? Esses vídeos estão dentro da nossa sala de aula. Essa parte aí que o senhor mostrou, que tem a aula do fundamental e do ensino médio. Tá na nossa sala do Google Sala de Aula. Tá? Dentro do tópico Introdução. Quando você entrar na sala, você vai em Atividades. Vai na aba Atividades e procura o tópico Introdução. Tá bom? Pronto, pessoal. Então vamos ver aqui essa aula agora. Vocês não podem ter dúvida, tá? Aqui tem, no mínimo, uma questão de prova aqui. Nessa aula aqui, tá? Então vamos lá. Vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso é tranquilo, isso aqui, tá? Então, para se não entender e a gente vai andando aqui. Pronto, então, ó. Divisão de polinômios pelo dispositivo de Briot-Ruffini, tá? Esse dispositivo de Briot-Ruffini só divide polinômio quando o polinômio divisor for do grau 1. Tá? Ou seja, o polinômio que está no denominador tem que ser do tipo x menos a ou x mais a. Tudo bem? Ou seja, x mais 1, x menos 2, x menos 5, desse tipo. É um polinômio do primeiro grau, onde x está unicamente elevado à primeira potência. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu quero dividir, se alguém não entender, interrompe, tá? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Eu quero dividir esse polinômio por x menos 1. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Qual é a raiz de x menos 1? A raiz de x menos 1 é x igual a mais 1. Porque isso aqui vocês costumam atrapalhar isso. Que como vocês veem x menos 1, aí vocês pensam que a raiz é menos 1. Não, a raiz é mais 1. Porque a raiz de um polinômio é o número que anula esse polinômio. Então observe que x menos 1 vai ser igual a 0 quando x for igual a mais 1. Tá certo isso? Ou alguém não entende isso? Entendemos. Maravilha. Quem Entendi, professor. Pode existir um ou outro, ou alguns que não entendam, mas aí eu volto a reforçar. Faz o teste diagnóstico e assiste aqueles primeiros vídeos ali. Tá bom? Então vamos lá. A raiz, quando o denominador é x menos 1, a raiz de x menos 1 é x igual a mais 1. Esse outro segundo exemplo aqui, x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 5x menos 1, dividido por x mais 2. Em x mais 2, a raiz é x igual a menos 2, ok? Então tá aí de verde, não confunda, pelo amor de Deus, tá? Para eu tirar a dúvida, eu vou pensar, é x mais 2? Qual é o valor de x que anula x mais 2? Eu vou ver que é menos 2. Tá bom? Então, muito bem. Vamos ver agora, com a ajuda do primeiro exemplo, que é esse aqui, é claro.
como é que funciona esse dispositivo prático de Briot-Ruffini. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, relembrando, é colocar... Eu sei que eu quero dividir x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x mais 5. E eu vou colocar os coeficientes onde não tem. Ou seja, o coeficiente de x ao cubo aí é 1. O coeficiente de x ao quadrado é menos 3. O coeficiente de x é 2. E o coeficiente de x elevado a 0 é 5. Tá? Então, o que eu faço para dividir esses polinômios utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini? Primeira coisa que eu vou fazer são um traço horizontal e um traço vertical, como está aí. Se vocês quiserem, inclusive, pegar uma folha de papel e ir fazendo, é interessante, eu aconselho. Tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é um traço horizontal e um traço vertical. Tá? Nesse lugar aí que está mostrando com a seta, eu vou colocar a raiz do divisor. Quanto é a raiz de x menos 1? 1. Mais 1, não é isso? Então eu vou colocar mais 1 ali. Mais 1. Não coloquei ali mais 1? Vocês estão vendo Sim. aí? Pronto. Coloquei Sim. ali. Do lado direito, nesse lado de cá, ó. Nesse lado de cá, eu vou colocar os coeficientes do polinômio do dividendo. Ou seja, 1, menos 3, 2 e 5. Vê aí se confere. Positivo. Pronto. Confere. Certo? Então, tá pronta a divisão? Não. Mas eu preciso saber começar, concorda? Então é assim que eu começo. Tá bom? No outro slide a gente vai ver como é que divide. Tá? Mas é assim que eu começo. Esse começo é muito importante. Se eu começar errado, eu vou acabar errado. Tá certo? Então vamos ver agora o exemplo 2. Ó. A mesma reta horizontal e a mesma reta vertical. Vou colocar a raiz do divisor ali, que nesse caso é menos 2. Certo? E do lado direito aqui vou colocar os coeficientes, que são 1, menos 2, mais 1, mais 5 e menos 1. Certo? Tudo bem? Professor, uma dúvida. Quando for x ao quadrado é mais 1? Sempre que for x ao quadrado é igual a mais 1? Não, pô. Aqui tem um x ao quadrado e o coeficiente foi menos 3, ó. Aqui, ó. Eu tô falando quando ele vier sozinho, como no exemplo aqui, ó. Tem 1 menos 2, aí vem x ao quadrado. Sim, Então... quando vem x ao cubo sozinho, o coeficiente é 1. Quando vem x ao quadrado sozinho, o coeficiente é 1. Quando vem x sozinho, valeu, obrigado. O coeficiente é sempre 1. Tá, valeu, a não obrigado. ser que seja menos x, aí vai ser menos 1. Tá certo? Então, pessoal, a divisão sequer começou, portanto, não acabou, mas eu preparei a divisão. É assim que eu começo. Alguma dúvida de como eu começo? Não, senhor. Não. Enquanto não. Maravilha, já vi que todo mundo vai acertar essa questão da prova. Amém. Então vamos resolver aqui, pessoal, agora alguns exercícios, ó. Aí agora eu vou dividir efetivamente. Se coloca igual, tá certa. Oi? Oi? Se o senhor colocar igualzinho, a gente acerta. Não, claro que não vai ser igual, mas vocês vão aprender, pô. O importante é aprender. Você não vai decorar? Não vai decorar, você vai aprender, pô. Rapaz. Eu colhi um pedaço de coco, rapaz. Um coco pequeno, rapaz. Pô. Então vamos lá, ó. Agora vai ser importante a gente notar o seguinte, ó. Aqui eu quero dividir x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8 por x mais 1.
E na hora que eu for colocar os coeficientes desse polinômio aqui do lado direito, eu vou completar com 0 os graus que não aparecem. Exemplo. Qual é o coeficiente de x à quarta aqui? Qual é o coeficiente de x ao cubo? 0. 0. Entendeu? Os que estão faltando eu vou pôr 0. Não vou pular do 1 para o menos 3 não, tá bom? Entenderam? Ok. Então vamos lá. Ali eu coloco o menos 1, que é a raiz de x mais 1, e agora eu vou completar com 0 os que não aparecem, certo? Então é 1, 0, menos 3, 0 e 8. Confere aí? Ok. Confere. Agora, pessoal, todo mundo já entendeu como começa, desse jeito. Agora, meu primeiro passo em direção à solução, olha como é simples. Eu vou pegar o primeiro coeficiente, que é esse 1, e vou repetir aqui embaixo, ó. Ó lá, botei 1 ali, tá certo? Beleza? Pessoal, Beleza, professor. Pode colocar. Beleza, professor. Ó, agora eu vou multiplicar e somar, ó. Menos 1 vezes 1 mais 0 dá quanto? Menos 1. Menos 1. Menos 1, beleza. Agora, menos 1 vezes menos 1 menos 3 dá quanto? Menos 2. Menos 2. Dá mais 2. Menos 2. Não? Menos 2, certo? Menos 1 vezes menos 2 mais 0 dá quanto? 2. Menos 2. Dá mais 2, certo? Menos 1 vezes 2 mais 8 dá? 6. 6. Então, ó, essa última casa aqui é o resto. E aqui são os coeficientes do polinômio do quociente. Tá? Tudo bem? Então significa que esse quociente... Oi? Rapidinho, rapidinho. No diagnóstico, o senhor botou uma questão dessa, de divisão. Aí, eu não entendi uma coisa que eu errei lá, só que, tipo assim, ó. Mas você viu o feedback? Sim, eu vi o feedback, foi isso aí, só que eu não consegui entender, porque a divisão dava essa daí, dava tipo 1 menos 1 menos 2, 2. E o resto dava fora, só que o senhor perguntava só o resultado da divisão, não falava do resto. E lá na resposta tava, tipo assim, ó, o senhor botava todos os coeficientes do quociente, e no final o senhor botava mais o resto sobre isso. Porque a divisão inclui o resto, pô. Ah, eu não sabia, entendeu? Claro, inclui o resto. Então, pessoal, ó, oi, diga. Fala aqui. Não, eu só comentei que lá explica lá no vídeo, explica isso aí sobre o 6, sobre o x mais 1. Isso. Ó, coeficientes do quociente. Eu tô dividindo um polinômio do quarto grau por um polinômio do primeiro grau. Da que grau o quociente? Terceiro. Então, ó, se esses aqui são os coeficientes do quociente, meu quociente é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 2. Certo? E o resto é igual a 6 dividido por x mais 1. Certo? Então, quando eu faço assim, ó, x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8 dividido por x mais 1, isso aqui é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 2, mais, porque o resto é positivo, 6 sobre x mais 1.
Beleza? Então, ó, é o que eu falei, ó. X à quarta menos 3x ao quadrado mais 8 dividido por x mais 1 é igual a isso daí. Tirei de onde isso? Daqui, do Briones-Ruffini. Alguma dúvida? Negativo, professor. Não. Pô, cara, eu fico empolgadaço quando vocês falam isso. Muito bom. Gostei muito. Vamos para o segundo agora, ó. X ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1 dividido por x menos 1. Qual que é a raiz aí agora? Mais Pronto, um. Botei ali, certo? Coeficientes do dividendo. 1 menos 1 menos 1. Baixei o 1, certo? 1 vezes 1 mais 1. 2. 2. 1 Dois. vezes 2, 2 menos 1. 1. 1 vezes 1, 1 menos 1, 0. 0. Então, ó, os coeficientes do quociente são 1, 2 e 1. E não sobra resto. Resto 0. Então, isso aqui é x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo? Então, ó, Certo. é isso daí. Dúvida sobre Briones-Ruffini? Não, professor. Não, professor. Caraca, cara, Não, vocês professor. são doutores em Briones-Ruffini. Que maravilha. Deus te ouça. Pô, cara, Professor. muito bom. Diga aí. Como saber se a divisão está exata, se está correta? Ah, é só você seguir ali o dispositivo, pô. Agora eu fechei já a apresentação. Você tem que seguir essa rotina aí, pô. Ou então multiplica um polinômio pelo outro para ver se dá o que está lá do outro lado. Mas se você fizer com calma, devagar, você não vai errar, pô. Não é possível multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar. Tem que fazer com calma. Se fizer rápido, aí vai errar, né? Faz devagar, pô. Eu falo assim, uma posição mais rápida, assim, para saber se a pessoa errou o resultado. Eu vou pensar. Na próxima aula eu respondo, tá? Agora Errou não ou ocorre acertou? nada. Oi? No caso, se a pessoa acertou, né, aquele resultado, está correto. Sei. Eu vou pensar um pouco, que eu não sei responder essa pergunta agora. É tipo a prova dos 9, a prova real, que tem essas coisas? É, eu desconheço. Acho que não tem, não, mas... Como eu Não, disse, não é bem isso, não. ele quer ter certeza Só que ele acertou. ele- Então é alguma coisa desse Só tipo. ele multiplicar um polinômio pelo outro. Isso. Mas eu quero evitar dele fazer isso, porque isso vai dar trabalho para ele. Vai dar mais trabalho do que resolver o Briones-Ruffini. Isso é verdade. Vai perder mais tempo fazendo isso do que acha necessário. Tá. Eu vou pensar um pouquinho, tá? E respondo na próxima aula. Então, pessoal, agora a gente vai pôr a prova aí, isso, ó. E vamos agora sim. Aqui é questão de prova, tá? Aqui é questão de prova. Todos esses limites que a gente vai ver aqui agora podem cair na prova. Todos esses. Tá? Não se assusta aí, tem muito texto, tá vendo? Muito texto, né? Mas vamos lá. Primeiro exemplo. Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais x menos 2 sobre 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Então, ó, quando x tende a 1, no numerador eu tenho 1 com 1, 2 menos 2, 0. 2 e 3, 5, menos 5, 0. Então eu caí na tal indeterminação 0 sobre 0. Mas por que eu vou poder resolver? Porque nem numerador nem denominador são iguais a 0. Tá certo? Começamos bem? Começamos bem. Agora, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu não testei o 1 em cima e embaixo não deu 0? Então significa
que tanto na hora que eu for fatorar o polinômio do numerador e o polinômio do denominador, eu já sei que um dos fatores vai ser x menos 1. Porque existe um teorema que diz o seguinte: se em P de x polinômio, P de A é igual a 0, significa que P de x é divisível por x menos A. Certo? Então, quando eu fatorar tanto o numerador quanto o denominador, já sei que um dos fatores será x menos 1, ó. Tá certo? Lembrando que fatorar significa fatorar mesmo? Colocar em forma de produto. Isso. Decompor em fatores, que é a mesma coisa que você falou. Decompor em fatores. Ou seja, transformar em um produto. Tá certíssimo. Certo? Então, esses polinômios, esses limites polinomiais, eu vou sempre resolver primeiro fatorando e depois simplificando o termo comum. Tá? Então, como aqui tem um polinômio do segundo grau e outro polinômio do segundo grau, eu posso dividir por Breuil-Ruffini? Claro que eu posso. Mas eu também posso fazer a regra do produto. Ó. Se eu sei que uma raiz é 1, se eu sei que uma raiz é 1, e no polinômio do segundo grau, o termo independente, que nesse caso aqui é 2, é menos 2, aliás, ele representa o produto das raízes. Tá? Então, se uma raiz é 1 e a outra é tal que multiplicada por 1 dá menos 2, quanto é a outra? Menos 2. Pronto. Então, ó aqui o polinômio do numerador já fatorado. Ó. É menos 1. Menos 1 como? Como assim menos 1? Não entendi. O que tem menos 1? Bom, vamos lá. O denominador é um pouco diferente, porque o coeficiente de x ao quadrado não é igual a 1, ó. Então, eu vou botar esse 2 em evidência, ó. Boto o 2 para fora, porque para eu usar essa regra, eu preciso que o coeficiente de x ao quadrado seja 1. Então, se uma raiz é 1 e a outra é tal que multiplicada por 1 dá menos 5 meios, então quanto é a outra? Menos 5 meios. Então, o polinômio do denominador é 2 vezes x menos 1 vezes x mais 5 meios. Ah, professor, posso usar Breuil-Ruffini? Claro, na hora. Vamos usar aqui, ó. Talvez seja mais fácil, ó. Vou botar o meu 1 aqui. 1 e menos 2. Baixei o 1. 1 vezes 1, 1 com 1, 2. 1 vezes 2, 2 menos 2, 0. Quanto é o resultado dessa divisão? X mais 2. O mesmo x mais 2 aqui, ó. Entenderam? E o de baixo? Vou colocar lá o meu 1 e vou botar 2, 3 e menos 5. Baixo 2. 1 vezes 2, 2. Com 3, 5. 1 vezes 5, 5. Menos 5, 0. Então, esse polinômio do denominador é 2x mais 5, que é esse 2 vezes isso aqui, ó. 2x mais 5. Olha ele aqui, ó. Eu simplifiquei o x menos 1 e sobrou x mais 2 dividido por 2x mais 5. Como x tende a 1,
isso dá 3/7. Entenderam esse primeiro exemplo? Sim. No segundo, eu acho que vai ficar mais fácil ainda, apesar de ser um polinômio de grau superior. Ó. Aqui, os dois se anulam quando x tende a -1. Ó. Então, vou botar o meu -1 aqui, porque eu já sei que um dos fatores é x mais 1. Porque a raiz é -1, logo o polinômio é x mais 1. Eu já sei que esses dois vão cancelar. Eu quero saber qual é o outro que aparece aqui. Ó. Como é que eu sei qual é o outro? Eu vou dividir esse polinômio por x mais 1. Está aqui ele. Ó. 1, 3 menos 1, menos 3. Detalhe que se -1 é raiz, o resto tem que dar 0. Da divisão. -1 é raiz, o resto tem que dar 0. Tá? Então, o numerador é x² mais 2x menos 3, está aqui, ó. Certo? E o denominador é x² menos 2x mais 2, está aqui, ó. Simplifiquei o x mais 1 e sobrou o limite quando x tende a -1 de x² mais 2x menos 3 sobre x² menos 2x mais 2, que dá -4/5. Então é o que está dito aqui embaixo, pessoal. Limites polinomiais que caem em indeterminações 0/0 resolvem-se primeiro fatorando, depois simplificando o termo comum. E isso pode ser feito sempre. Dúvidas? Eu não entendi ainda a questão da fatoração aí, professor, de polinômios aí, mas eu vou buscar depois aí. Pergunta agora, hora de perguntar agora. Você não entendeu a divisão por Brioffini? Não, Brioffini eu entendi. Não entendi foi essa fatoração aí em relação aí que você usou o termo independente, que aí você achou aí x menos 1 e tem x mais 1 também ali, a fatoração. Foi isso que eu não entendi. Isso, no caso, é do limite, não, professor? É. Vamos resolver. A divisão aqui vem agora. com limite. Ó, pessoal, a nossa aula está acabando já, tá? Não vai dar tempo da gente ver esses outros exercícios aqui. Então, vocês vão assumir o compromisso comigo de assistir esse vídeo lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Tá gravado lá. Mas eu quero tirar a dúvida do colega. Tá? Então, eu vou resolver de novo aqui fora. Faltando um minutinho só, mas quem não tiver dúvida pode sair, tá? Quem está com dúvida disso, eu vou resolver 2 exercícios aqui no quadro branco para tentar tirar a dúvida de vocês. Tá? Quem já tiver... Professor? Sim. Essa aula gravada você vai colocar no YouTube? Essa daqui vou. Ah, ok, então. Obrigada. Tá, mas pega o link no Google Sala de Aula, porque eu não coloco no mesmo lugar. Porque eu não quero misturar a aula síncrona com assíncrona. Aí eu coloco no outro canal que eu tenho. Lá. É em outro lugar que eu vou botar. Aí se você for pelo Sala de Aula, você vai encontrar. Eu era para deixar já isso aqui aberto. Ah, agora acho que vai abrir. Às vezes ele dá um pau aqui. Deixa eu só ver. Isso. Quem tiver com dúvida... Ah, ainda tá todo mundo aí, ó. Vamos ver aqui.
Foi justamente esse vídeo, professor, que eu comentei lá, que eu não entendi muito esses exercícios aí, esses últimos exercícios, né? Porque eu vi o Rufino e eu entendi, sim. Repare, ó. Vamos lá. Opa. Limite quando x tende a 1, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais 1. 1 e 2, 3 e 1, 4 menos 4, 0. X ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3. Certo? Dá um 0 em cima, um 0 embaixo. Tá? Agora, esse limite aqui, só para você saber, vocês todos, eu vou já escrever aqui, ó. Eu não tenho que fatorar o numerador e o denominador? Não foi isso que eu falei? Que é o primeiro passo é fatorar o numerador e o denominador? Isso. Pronto, Foi. então eu vou botar Isso. aqui minha barra de fração. E se eu sei que x igual a 1 zera tanto o numerador quanto o denominador, então eu já sei que um dos termos que vai fatorar esse polinômio é x menos 1. Alguém tem dúvida disso? Professor, e quando não zerar? Aí você não precisa resolver o limite dessa forma, porque aí não é indeterminação. Aí já vai ser outro exemplo, né? Vai ser aquele primeiro lá, que é você bastava aplicar entendi. Bastava aplicar a As propriedade propriedades. lá e acabou. Entendeu? Todo mundo tá seguro disso aí que eu falei? Sim. É isso aí. Até agora, Eu vou começar assim. É aquela mesma explicação, questão de anular, né, professor? Que o senhor explicou na. Isso, exatamente. Se x menos 1, desculpa, se x igual a 1 anula o polinômio, significa que esse polinômio é fatorável por x menos 1. Certo? Então eu já vou escrever isso aí. Não tenho dúvida. Já escrevi, pronto. Agora todo mundo concorda que está faltando o outro aqui? Porque esse que eu escrevi aí não vai me ajudar, porque eu vou cancelar. E quem vai resolver o limite é esse que aparece aqui, que eu não sei ainda qual é. Concorda? Sim. Pronto. Sim. Sim, professor. Pronto. Então É agora... aí que o senhor vai fazer abrir o Fini? Isso, ó. Barrinha. Barrinha. Raiz. 1, 2, menos 4, 1. Baixei 1. 1 vezes 1, 1 e 2, 3. 1 vezes 3, 3 menos 4, menos 1. 1 vezes menos 1 com 1, 0. Então esse cara daqui é x ao quadrado mais 2x menos 4. Vamos ver o outro agora. 1, menos 3. Baixei o 1. 1 vezes 1 com 1, 2. 1 vezes 2, 2 com 1, 3. 1 vezes 3, 3 menos 3, 0. X ao quadrado mais 2x mais 3. Significa que esse limite é 1 e 2, 3, menos 4, menos 1. 1, 2, 6, menos 1 sexto. Acabou. Professor. Peraí. Primeiro deixa eu ver. Professor, por que? Sim, diga. O de cima. Professor. Porque ali é mais 2x menos 4. Peraí. Desculpa, peraí. Desculpa. Eu colocou Tá errado aqui. Tá errado. É, professor, o numerador. Desculpa, eu me precipitei, desculpa. É mais Obrigado 3 pela minutos. contribuição. Obrigado pela contribuição. Desculpa. Eu fui rápido demais e acabei me esbagaçando. 3x menos 1. E o de baixo está certo. Aí, aqui vai dar, não vai dar 1 sexto não. Vai dar menos 1 sexto não. Vai dar... Vamos ver... Vai dar 4 menos 1, 3 sobre 6, meio. Vai dar meio. 3 sobre 6, que é igual a meio. Certo?
Simples ou não? Ok, professor, entendido. Simples ou não? Ok, professor, entendi. Tá, então. Certo, eu consegui entender também. Cara, como eu fico feliz com essas palavras. Vamos desmitificar o cálculo. Que maravilha. Pronto, já tem uma questão de prova. Agora, o que vocês precisam fazer, porque eu não vou poder fazer numa próxima aula, senão a gente vai ficar atrasado. Mas eu fiz uma escolha por tirar essa dúvida de vocês e não me arrependo. O que vocês têm que fazer agora é, primeiro, assistir esse vídeo aí todo. Segundo, comparecer no plantão pedagógico para tirar as dúvidas. Certo? Combinado? Beleza. Combinado. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na sexta-feira agora. Professor, Diga. só uma dúvida. Essa aula aí que o senhor gravou, aí o senhor disse que vai colocar num outro canal, mas o link você vai disponibilizar na sala No Google do Sala de do Aula, Google? exatamente. No Pronto, Google